Bem-vindos e bem-vindas no meu canal. Hoje eu vou falar sobre competências que são demandadas aí pelo mercado de trabalho para você que quer mudar de emprego. O meu canal é focado justamente nisso, justamente para você que está insatisfeito com o seu trabalho, quer mudar, quer fazer a diferença. Por quê? Porque isso é muito importante e é hoje um dos requisitos justamente na hora de você fazer uma boa entrevista, de você estar realmente em um trabalho que vai fazer a diferença para você. Meu nome é Juliana Ruas, eu sou especialista em carreira e eu tô aqui para ajudar você a fazer essa mudança. E o assunto hoje é justamente esse: quais são as competências que vão te levar para o próximo passo, né? E o legal dessas competências que você precisa desenvolver para encontrar um trabalho melhor é o quê? Primeiro que assim, elas são demandadas não só para um trabalho melhor, mas também para o trabalho que você tem atualmente. Então, o que eu quero dizer com isso é que à medida que você começa a desenvolver isso traz visibilidade justamente aonde você está. E é isso que é importante e é o que eu foco sempre no trabalho aqui no canal, de você realmente colocar em prática tudo aquilo que eu trago para você no dia a dia, porque vai fazer uma grande diferença. E então eu começo falando o seguinte: por que esse assunto é tão importante, tá? Por que ele vale ouro hoje no mercado? Por quê? Porque a maioria das situações hoje de desligamento das empresas é porque contrata-se por competência técnica e demite-se por comportamento. Então, às vezes dá a impressão que a competência técnica ela não é útil e assim, eu vou trazer alguns detalhes para você do quanto ela é importante e como o comportamento, desenvolvimento dessas habilidades comportamentais que eu vou trazer, elas estão o quê? Estão trazendo visibilidade para a tua carreira. Então hoje não basta só você ter o diploma, mas você precisa realmente desenvolver essas competências, tá ok? Então eu trago aqui alguns casos, alguns exemplos de profissionais que eu acompanhei se desenvolvendo para mudar de empresa, em que o que acontece? Uma das habilidades em que eles não eram bons era o quê? Justamente na mudança, assim, em avaliar problemas complexos, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, na hora que o gestor, que muitas vezes está ali, está querendo o melhor do funcionário, mas não consegue por inexperiência, ele chega para o funcionário e fala assim: você precisa fazer um curso de oratória. E na realidade, o funcionário não precisa fazer um curso de oratória, ele precisa fazer um curso de negociação, justamente por quê? Porque muitas vezes durante a reunião ele não consegue negociar pontos que são importantes para a área dele, para o momento em que ele está. Então é extremamente importante que vocês avaliem isso, por quê? Porque muitas vezes o gestor não consegue falar e aí compromete toda uma carreira em que realmente assim é uma linha tênue, é algo no detalhe, como é comportamento. Muitas vezes o gestor fica sem graça de falar e acaba não falando adequadamente. E aí a pessoa vai lá, faz um curso técnico, entrega, né, a certificação para o gestor e os problemas continuam. Então é muito importante entender o que são essas competências comportamentais e o quanto elas são importantes. Por isso que faz uma grande diferença, ok? E aí eu dou um outro exemplo de uma pessoa da equipe que realmente precisava o que? Ela estava se tornando líder, mas ela não tinha capacidade do que? De explorar a criatividade da equipe e de ouvir. Então era uma pessoa que achava que era a única pessoa que fazia tudo pela área. E aí essa pessoa ela perdia a oportunidade do que? De usar todo o potencial colaborativo da equipe para realmente fazer a diferença. E aí ela acabou sendo desligada por quê? Porque não era uma boa líder. E foi interessante por quê? Porque essa pessoa ela estava assim em vias de ser desligada, e aí juntos a gente conseguiu desenvolver um trabalho em que ela desenvolveu esse potencial,
ou seja, tudo isso é adaptado, chama-se soft skills, que seriam umas técnicas suaves, né? E em que ela conseguiu dar a volta por cima. Então, assim, essa é a importância de você saber o que? Na hora de estar passando por um processo seletivo, ter a capacidade de compreender o que você precisa fazer de diferente. E é muito legal porque você não precisa de 5 anos, 10 anos para desenvolver isso. Você precisa ter vontade, entender quais são as suas habilidades, usar suas forças a seu favor e fazer o quê? Realmente aproveitar e encarar esses desafios, tá ok? Então eu trago aqui um conceito super importante para você e que vai valer a pena aí para você refletir, para você entender justamente o que são o quê? Os hard skills e os soft skills. Você provavelmente já deve ter ouvido esses termos e eu vou trazer de uma maneira simples. Hard skill, o que é? Hard skill é quando você faz um curso, você vai lá, se matricula num curso, recebe o diploma e beleza, porque é um grande desafio, inclusive, né? Você receber um diploma, tudo, demanda tempo, demanda investimento financeiro, tudo. E assim, muito estudo. E sim, é extremamente importante a habilidade técnica, por quê? Porque vamos supor, você é um engenheiro, você precisa ter a sua certificação, né, para poder atuar como engenheiro, um arquiteto, um contador, um administrador, uma pessoa do ramo financeiro, né, que tem os CFAs da vida, tem diversas certificações. Você pega a pessoal da tecnologia, quantas certificações que fazem, e isso traz o quê? Traz uma padronização e um controle de qualidade, ou seja, eu sei que aquela pessoa que eu estou contratando, ela tem as habilidades, e isso vai estar muito fácil no currículo, isso é muito claro no currículo, fica muito fácil de avaliar, e por isso que quando eu falo para a pessoa colocar também os soft skills, eu sempre coloco o quê? Os soft skills relacionados a projetos. Por quê? Soft skills são aquelas situações em que você realmente não consegue o quê? Mensurar por um diploma se a pessoa tem ou não. Você vai conseguir mensurar por meio de um projeto. E por isso, inclusive, que eu trouxe uma pesquisa aqui, né, que o pessoal chama de um relatório do Fórum Econômico Mundial, justamente falando sobre o futuro do trabalho, que foi um relatório aí desenvolvido em 2020, tá? E fala sobre o futuro do trabalho em 2025. E o que se prega no futuro do trabalho de 2025? Além das habilidades técnicas, tá ok? Porque eles chamam de paper, esse relatório, ele fala do quê? Quais são as habilidades que um profissional precisa para 2025? Só que não precisa para 2025, sempre precisou. E isso é muito interessante porque já na época em que eu estava no corporativo, antes de atender, né, ser especialista em carreira, eu fazia o quê? Eu já tinha essas habilidades desenvolvidas, porque elas é que fazem a diferença. Não importa qual o teu nível, não importa o teu diploma nesse caso, por quê? Porque o que as empresas querem são pessoas que têm comportamentos específicos justamente para fazer a diferença o quê? Em situações em que realmente seja demandado o quê? Resolução de problemas. E sim, aí você vai encarando, tem os estagiários, tem toda uma, assim, aí tem a senioridade de cada capacitação técnica, que é ultra importante, e ao mesmo tempo justamente essa capacitação por comportamento. Então, você vê hoje nas entrevistas muito mais os selecionadores interessados em saber a sua história, em saber justamente como que você fez a diferença, quais os projetos que você tocou, por quê? Porque por meio dessas informações, o que eles conseguem perceber? Eles conseguem perceber como que é o teu comportamento, como são essas grandes habilidades comportamentais que vão ser importantes e inerentes ao cargo que você vai estar. Então, muitas vezes, poxa, eu vejo, eu tenho um exemplo aqui de uma pessoa que eu acompanhei, tá? Um líder que, infelizmente, o que aconteceu? Ele tinha
uma pessoa na equipe que era extremamente capacitada tecnicamente, porém era nada flexível. Então, toda vez que fugia ao controle daquilo que ela tinha aprendido na faculdade como habilidade técnica, automaticamente ele não podia contar com essa pessoa. E é esse o ponto que é extremamente importante. Além da habilidade técnica que você tem, você realmente precisa o quê? Avaliar como que eu posso ser mais flexível. Então, o seu gestor, de repente, está falando, olha, tudo bem, você aprendeu isso na faculdade, mas essa metodologia nova é importante para você. Então, o que vai acontecer? Você realmente precisa estar entregando esse resultado. E então, é o que eu falo. Você precisa começar a desenvolver o quê? Um equilíbrio, uma harmonia entre tanto as soft skills, que são esses comportamentos, isso que não está no seu diploma, mas está na maneira como você se compromete com os projetos, e além das habilidades técnicas. E ambas as habilidades, elas são extremamente importantes. E aí você precisa avaliar qual o momento da tua carreira. Então, vamos supor que você está participando de um processo seletivo. Você precisa, de repente, de uma certificação, você precisa de uma pós-graduação, você precisa, de repente, de um mestrado, ou de repente você precisa desenvolver habilidades técnicas que de repente desenvolvam a sua liderança, desenvolva a sua capacidade de negociação, a sua capacidade de escutar mais. Por quê? Porque hoje quem que manda, quem que na realidade faz as ações das empresas subirem ou caírem, é o cliente final. Então, se o cliente está vendo resultado nisso, se ele acha que faz a diferença, ele vai injetar capital ali ou não. E é isso que define, sim, se você vai continuar na empresa ou não. São os acionistas. Então, é muito importante que você esteja olhando tudo isso justamente para uma capacidade de se adequar, além de, lógico, a capacidade técnica. Então, hoje, o profissional tem que fazer essa avaliação na hora de tomar uma decisão em onde investir. Vou investir em desenvolver minhas habilidades comportamentais ou vou desenvolver as habilidades técnicas, né? Tá ok? Então, e é um conjunto, não tem jeito. Até porque, o que acontece? Muitos trabalhos, eles vão desaparecer com o passar do tempo, e isso já estava escrito nesse artigo do Fórum Econômico Mundial que eu trouxe para vocês. E qual vai ser então o diferencial? Se adaptar, de repente, poxa, eu tô dentro de uma empresa, naquele momento, quantas pessoas assim eu preciso do que, entendeu? Para conseguir inovar. Tanto é que hoje muitas universidades já estão dentro das empresas para poder ajudar o quê? A colocar na prática tudo aquilo que está na teoria e vice-versa. Para quê? Para inovar, para fazer a diferença, para trazer o quê? Conhecimento, know-how para as pessoas novas. Por quê? Porque existia um gap muitas vezes entre o que estava acontecendo na academia e um gap entre o que estava acontecendo no mercado. Então, o que acontece? Hoje em dia, já sabendo disso, as empresas elas estão se unificando, fazendo parcerias, justamente para trazer mais a prática para o dia a dia. E isso é extremamente importante. Então, o que eu vou trazer aqui para você, tá ok? Quais são as habilidades que realmente vão fazer a diferença na hora em que você estiver participando de um processo, né? E qual é o jeito errado de fazer, tá? Você pegar teu currículo, tá? Levar lá, os robozinhos vão detectar, né? Hoje em dia eles usam muito inteligência artificial na hora da captura dos currículos, justamente para avaliar se você tem as habilidades técnicas, mas na hora do quê? Na dinâmica de grupo, na hora da entrevista, o que você vai ter que colocar? O complemento, que é justamente a parte assim, suave, né? Os soft skills, em que você vai contar as suas histórias. E isso é extremamente importante. E eu já te trago aqui na sequência quais são as 5 habilidades mais demandadas em 2025. E na realidade não é 2025, essas habilidades já estão sendo demandadas. Então, se você tem histórias que se encaixem nisso,
leve para a entrevista, porque esse é o jeito certo. Você sim trazer todas as suas habilidades técnicas, todas as suas certificações, as associações a conselho, tudo, mas também toda a parte, toda essa parte de como que você participou do projeto, como que consolidou, como que você realmente se adapta às situações que estão fora do controle. Então é muito importante que você esteja preparado. E se você acha que para o cargo que você está se preparando tem alguma coisa que não faz sentido, então corra atrás, porque vai valer a pena e vai fazer realmente uma grande diferença, tá bom? Bem-vindo! Então o que acontece? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Primeira habilidade extremamente importante, resolução de problemas complexos. Isso quem fala é o Fórum Econômico Mundial, tá ok? E como que é resolver um problema complexo? Ah, Juliana, isso é coisa de governo. Não, não é. Pelo contrário, eu te dou o exemplo da pandemia agora. Como que vocês se adaptaram a essa pandemia? Muitas empresas fecharam, partiram para um modelo home office e agora estão novamente na complexidade. Qual é o modelo adequado? É um modelo híbrido? O que vai ser melhor? O que cabe nesse momento? Então, a partir do momento que você começa a se adaptar a problemas que nunca foram enfrentados antes, você está abrindo o quê? Oportunidade de trazer novas soluções, e isso é extremamente importante. Então não dá para você chegar numa mesa em que existem várias pessoas conversando sobre um problema complexo e falar não dá, não é possível. Isso chama-se, né? Aí você fica reconhecido como engessado. Ah, essa pessoa é engessada, essa pessoa não é flexível. Porque pode ser que você não tenha uma resposta na hora, como quantas pessoas não tiveram, mas à medida que você se permite abrir para novas possibilidades, inclusive convidando outras pessoas para conversar sobre aquele assunto, de repente encontra-se uma solução. Era inadmissível uma pandemia. Eu me lembro que eu ia no Conselho Regional de Administração e o pessoal já falava de trabalho híbrido, de futuro do trabalho. E olha que interessante, eram sempre eventos que aconteciam, que eram vistos como futuristas, como coisas que aconteceriam 5 anos depois. E na realidade, o que aconteceu? 6 meses depois, aquilo estava sendo implantado. Então, permita-se ver o que está acontecendo no mercado, permita-se avaliar o que tem de novo. Por quê? Porque provavelmente aquilo vai ser mudado. Então, assim, livros são excelentes, livros são maravilhosos, eu consumo muito livro, eu adoro. Agora é importante também pensar, poxa, tá, se surgir algum problema hoje, como que eu resolveria? Quais são os riscos que vão ser enfrentados? Por quê? Porque sim, o mundo hoje ele tem essa volatilidade e essa velocidade. Então é importante que assim você esteja aberto sim a resolver. Então numa reunião, pode ser que alguém te pergunte, faz assim, faz assado. Pode ser que você fale, poxa, olha, num modelo normal aconteceria assim, assim, assado. Agora, nesse modelo, a gente precisa investigar mais para tomar uma decisão conjunta. Então, olha que interessante, estou dando o exemplo da pandemia. Um modelo de problema extremamente complexo. Foi tão complexo que em alguns momentos, assim, as pessoas tomaram medidas radicais, porque não se dominava, não se sabia o que estava acontecendo. Você pega o exemplo dos aeroportos que fecharam. Olha só, assim, é uma decisão que envolve o mundo, envolve uma complexidade logística absurda e de repente todo mundo voltou para casa. Então, olha o tamanho dos problemas que a gente tem que resolver. E no final do dia as coisas foram para o lugar e assim, aos poucos estamos nos adaptando a todas essas situações. Então, assim, hoje já a ciência evoluiu muito, toda essa parte logística evoluiu muito, então olha quantas possibilidades de evolução, as leis mudaram muito até para adotar esses novos modelos de trabalho. Então você vê assim que à medida que você se abre para algo que você não tem controle, que você precisa resolver, automaticamente você está o quê? Inovando e permitindo novas ideias. Lembre-se sempre, você de repente vai ser uma pessoa que vai fazer uma grande diferença e vai dar um grande passo
com uma ideia extremamente simples. Por quê? Porque quando a gente fala em problema complexo, a gente fala, nossa, não, isso é da NASA. Não, isso não é da NASA, isso pode acontecer com você. Como aconteceu comigo, eu tinha uma sala comercial e da noite pro dia, essa sala comercial virou o quê? Um atendimento online. Então, assim, e eu já vinha me adaptando a isso. Então, o quanto você está preparado para lidar com essas situações? Porque elas podem vir de uma maneira tranquila, como também podem vir de uma maneira rápida e radical, tá ok? Então, resolução de problemas complexos é um comportamento que é muito importante que você comece a avaliar, tá? Pensamento crítico. Olha que interessante, né? Eu trago aqui um exemplo de, por exemplo, eu vou construir uma casa. E olha que interessante, você vai construir uma casa aonde? Numa área que tem barreira? Como que vai ser isso? Precisa consultar engenheiro, precisa consultar as pessoas relacionadas à parte ecológica da coisa, como que vai ser a sustentabilidade, quais são os acessos que você vai ter até lá. Então, hoje em dia, para você fazer qualquer construção, assim, os alvarás da prefeitura, alvarás do governo, como que funciona. Então, é muito importante que você amplie seu pensamento, e aqui eu falo que muitas vezes você tem que deixar um pouco a individualidade de lado e trazer o grupo. Por quê? Porque duas cabeças pensam melhor que uma. Então, é muito importante, assim, você estar alinhado, você avaliar o seu pensamento crítico e se permitir. Eu falo que sim e não, que são perguntas fechadas, elas são importantes em alguns casos, mas no caso do pensamento crítico não, precisa ser mais aberto, mais expandido, porque o mundo está mudando e hoje cada vez mais as situações elas se interrelacionam. Então algo que eu faço aqui impacta no meu vizinho, impacta no meu bairro, impacta na cidade. Então é muito importante que você tenha esse pensamento crítico e por isso trocar ideias, algo que eu não pensei. E eu falo que isso acontece inclusive aonde? No relacionamento com os filhos, no relacionamento com o marido, entendeu? Por quê? Porque o mundo tá mudando muito rápido, então é muito importante que façam-se essas reflexões, tá ok? Outro ponto muito importante aqui é criatividade. O que eu crio? O que eu posso fazer de diferente? E é muito interessante porque as pessoas falam, ah não, criatividade é uma coisa de arquiteto, de artista. E assim, atendendo já mais de centenas de pessoas, o que é interessante é que todos nós criamos, todos nós temos habilidades e podemos criar algo novo em cima do que a gente faz. E é a necessidade de alguém. De repente, o que você está fazendo hoje é algo que uma pessoa precisa e vai fazer diferença na vida dela. Então, assim, sabe? Permita-se criar, permita-se compartilhar e cuidado com a crítica, porque, assim, muitas pessoas e muitas vezes nós mesmos somos extremamente conservadores. Então, vale a pena realmente, assim, trocar ideias com grupos que vocês conversam e se permitir inovar, permitir olhar algo diferente, porque você vê, imagina, há 20 anos atrás não tinha um celular assim, e hoje eu tô aqui com vocês compartilhando informações e, poxa, sabe, porque alguém criou, né? Então, o santo Steve Jobs, né? Na verdade? Então, é isso. Outro ponto extremamente importante, e a criatividade, pessoal, para eu que acompanho processos seletivos, eu vejo, assim, nos processos seletivos, já vi na área de marketing principalmente, a área de marketing mandando cases para as pessoas que estão participando dos processos seletivos, elas fazerem um briefing ou fazerem alguma proposta de projeto em cima disso. Então, permita-se criar, lógico, usa a tua capacidade técnica, mostrando que você tem o potencial e tem a base e cria em cima disso, porque de repente a pessoa que eles estão precisando é justamente essa pessoa que ainda não pensou algo de diferente, entendeu? Eles estão buscando alguém que ainda não pensou o que eles têm vontade de criar de novidade. Então isso é muito, muito legal, tá ok? E aí um outro ponto que eu trago também, liderança e gestão de pessoas. Atendi recentemente uma pessoa que falou para mim, Juliana, eu não sou líder, eu não gosto de ser líder. Agora, o que acontece? Existem diversos tipos de liderança e, de repente, a tua liderança não é uma liderança de assim, sabe?
de repente definir algo, sabe? Liderar no sentido de levar várias pessoas, como por exemplo o presidente de uma empresa, ou assim, ser a pessoa número 1 da empresa. Não é nada disso. De repente você é uma pessoa de bastidores, é uma pessoa que faz a diferença na hora do quê? De fazer com que aquele grupo, mediar aquele grupo e trazer a melhor solução. Então, mesmo que você não seja líder, você naturalmente está liderando. E você lidera, e você mostra a sua capacidade de liderar, principalmente quando, por exemplo, você está falando de um filme para uma outra pessoa, e falando, poxa, assiste tal coisa que você vai gostar, ou então, compra tal livro que você vai gostar. Então, o tempo todo a gente está liderando, e porque líder é o primeiro lugar, o líder é o presidente, a gente acha que o restante não é. Não é verdade. A gente lidera 24 horas por dia, pode liderar amigos, pode liderar filhos, assim, assim, sabe? E existem diversas maneiras de liderar. Liderar é influenciar, tá ok? E isso é extremamente importante. E a gestão de pessoas na hora de definir uma habilidade, de repente, sabe? Eu já vejo líderes assim que treinam a equipe maravilhosamente, ou líderes que ouvem toda a equipe, trazem novas ideias. Então, existem diversos tipos de liderança. Então, permita-se ser líder mesmo sem ainda a posição, tá ok? E aí eu trago quinto, são 10 no total, mas eu vou trazer só mais um, tá ok? Que é justamente o quê? Trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe hoje é extremamente importante, justamente por tudo que eu já trouxe antes. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma capacidade técnica, uma capacidade individual, mas à medida que a gente trabalha em equipe, a gente passa a ser time e a gente passa a compreender o todo. Nós hoje somos um universo em que a gente precisa um do outro. A pandemia mostrou isso. Então, assim, o trabalho em equipe é extremamente importante. E tem um ponto aqui. Tem pessoas que são mais individualistas, mais assim, trabalham mais sozinhas e não tem problema nenhum. E tem pessoas que gostam mais do grupo. E isso é o que? Personalidade. Então, se você é mais assim, gosta de trabalhar sozinho, tudo, tenha os seus momentos em equipe para interagir, para trocar ideias, entendeu? Saiba que a sua força está no individual, mas ao mesmo tempo você pode fazer uma diferença e fazer justamente isso, trazendo diversas ideias para dentro da equipe. E sim, precisa ter inteligência emocional, saber lidar com as pessoas, se entender, se compreender, estar aberto à crítica. Por quê? Porque trabalhar em equipe exige o quê? Capacidade de comunicação, capacidade de escutativa, capacidade de negociação. Trabalhar em equipe te obriga a ser o quê? A fazer algo que vai ser bom para todos, e realmente isso vai demandar de você muitas habilidades. E olha que legal, né? Trabalhar em equipe, dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo é algo que acontece nas entrevistas o tempo todo e eles estão avaliando justamente como você trabalha em equipe. Eu me recordo de uma pessoa que eu lembro da minha equipe, e eu estava fazendo um processo seletivo justamente para selecionar uma posição dentro da minha equipe. E assim, eu assisti a dinâmica de grupo, eu adorei a pessoa, achei a pessoa maravilhosa, mas dentro do contexto da equipe, não é que a pessoa era ruim, mas ela não ia performar do jeito que era necessário naquele momento. Então não é que é bom ou ruim, mas assim, você saber trabalhar em equipe traz o quê? Traz um diferencial, traz algo que vai colocar você para dentro do emprego que você deseja, e isso vai ser muito, mas muito importante. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá ok? Das competências. Vale a pena você investir tempo nisso, entenda, assim, avalia teu currículo, vê o que tá fazendo, avalia as suas histórias, avalia, assim, quais são as competências que são extremamente demandadas para a sua área, porque isso vai fazer uma grande diferença e você sim vai se tornar um profissional de ponta. Eu conheço profissionais que hoje estão extremamente infelizes e que
podem fazer a diferença em outras empresas com sua criatividade dentro da sua área. Então, eu agradeço vocês aqui, muito obrigada por estar aqui hoje, tá? E qualquer dúvida, fico à disposição para a gente conversar mais sobre isso, tá bom? Um super beijo e até a próxima live. Tchau, tchau!